Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 11. João, aproveitar que nós estamos fazendo 11 anos de CTF, vamos pregar sobre o 11. Eu tentei achar alguma palavra que fosse no capítulo 7, né, no capítulo hepta, mas, cara, Deus me levava sempre para o 11. Aí eu disse, cara, vê que é profético, né? Daqui a pouco a gente está, não sei, mas vamos ficar no 11 então. Mas eu tentei ir para o hepta aqui. De repente vamos ler até o verso 7. E eu quero falar hoje, justamente para consolar corações de muitos irmãos, falar sobre as frustrações, as nossas expectativas não atendidas. Eu sei que ele é muito propício para muitos irmãos aqui que esperavam um fim de semana diferente, que tinham uma outra expectativa. Uns foram atendidos, outros não foram atendidos. É assim que funciona, meu querido. É assim que funciona. A vida é isso aí. Aproveitando em expectativas futebolísticas não alcançadas, a Nicole, minha filha que tem 15 anos, fez 15 anos no fim do ano passado, ela nasceu em 2008. E nós compramos, naquela época, meu primeiro filho a gente compra um monte de porcaria que não precisa. Aqueles que são pais sabem muito bem disso. O terceiro filho já foi assim. O que tem aí que dá para aproveitar? Bora, tá tudo certo, né? Já o primeiro a gente compra um monte de coisa, enfeita o quarto com coisa que a habilidade dos vendedores de lojas de criança, né? Olha, aqui tem uma almofada especial para amamentar. Eu achei que precisava de outra coisa para amamentar, né, cara? Meu tempo a amamentar é diferente. Não, agora precisa dessa almofada aí, cara. Se essa almofada não tiver embaixo do braço da mulher, não amamenta. Cara, que interessante, né? Achei que a criança precisava só da teta e da mãe. Não, essa almofada é especial. Mas é isso aí. Primeiro filho, é isso aí, a gente compra tudo. E eu fui comprar um livrinho de memórias. Né? Já ouviram o livrinho aquele de memórias? A criança nasce. Quem era isso na época que ela nasceu? Quem era aquele outro? Como é que estava o clima? Como é que estava o dia? Quem era o hospital? Peso? Você vai colocando, tu tem um monte de coisa ali. E eu comprei o tal do livro, disse, cara, que minha filha nascer, depois eu vou chegar em casa, eu vou preencher, vai ser lindo. E eu abro o livrinho e vou começar a preencher, e lá aparece, quem foi o campeão da Libertadores no ano que a Nicole nasceu? Cara, isso não é pergunta que eu estou tentando esquecer quem foi o campeão da Libertadores, e vou botar no livro de recordação da minha filha, escrever aqui o Inter. Digo, não pode. Não, esquece o livro. Mulher, não vou preencher o livro. Esse negócio de preencher livro de memória não é bom, não ajuda. Está lá o livro vazio. Essas coisas que eles inventam. Então, assim, frustrações que um dia de um, outro dia do outro, e assim a gente vai indo e está tudo certo. Faz parte. Abriu aí em João 11? Vamos lá. João, no capítulo 11, fala sobre Lázaro, um amigo de Jesus. E a história é a seguinte. João 11, verso 1, diz o seguinte. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, a cidade de Betânia, do povoado de Maria e a sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era aquela mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã por meio dela. Jesus amava Marta perdi aqui. Onde é que nós estamos, hein? Jesus amava Marta, obrigado, 5. E a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava.
Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ele segue, depois lá adiante, ele diz no capítulo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela ministração que tu tens para nós nessa noite. Nos ministra, em nome de Jesus, papai. Amém. Amém. Essa história é uma história que muitos de vocês conhecem, e se não conhecem, se preparem. Ela é uma história muito interessante e eu acredito que pode nos ensinar muito. Lembrando que de fato eu quero estar falando hoje à noite sobre frustrações que não são atendidas, expectativas que não são atendidas, a quais nós depositamos uma grande vontade que aconteça, a qual nós depositamos muita energia, muita expectativa, muitas esperanças, e elas acabam não acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar. E essa história acontece da seguinte forma: se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia, vocês vão ler a história da mesma Marta e da mesma Maria, aonde Jesus entra na casa de Marta, e Marta, a mais velha, preocupada em organizar a casa e arrumar e servir Jesus da melhor maneira, fica braba com a sua irmã Maria, que fica aos pés de Jesus, sentadinha aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. E Marta diz: Jesus, repreende a minha irmã, porque ela deveria estar aqui me ajudando a te servir da melhor forma. E aonde ela está? Sentadinha ouvindo aos teus pés, não está te honrando com o trabalho. E Jesus vem com o corte rápido, aquele dos memes, e diz: Maria escolheu a melhor parte. Não tinha nem o que argumentar, e de fato tinha escolhido a melhor parte. Maria ali demonstrou o amor, demonstrou a honra, demonstrou respeito por Cristo, sabendo que Cristo não ia ficar por toda uma vida com eles. Então naqueles momentos em que ela o tinha pessoalmente em casa, ela para tudo para ouvir as palavras de sabedoria e de vida que saíam da boca do mestre. E a irmã mais velha aprendeu com isso. A irmã mais velha olha e diz: tanto é que não há mais argumento. E ali cria-se uma amizade, Marta, Maria, Lázaro, e eles são tão amigos que a história segue, e Jesus sai dali e vai ministrar, está mais ou menos a 3 quilômetros da casa deles, alguns dias depois, e recebe uma mensagem. A mensagem é a seguinte: de um mensageiro, de uma pessoa enviada por Marta e Maria, encontra Jesus e diz para ele que aquele a qual ele ama está doente. Jesus recebe essa mensagem e manda outra, dizendo que essa doença não vai acabar em morte. Eu imagino o mensageiro voltando, correndo e dando a notícia: cara, tem uma notícia boa. Tenho duas, na realidade uma, que Jesus está curando, continua abençoando, continua ministrando, a multidão está ao redor dele. Essa é a notícia boa. A outra notícia boa é que ele diz que não vai acabar em morte. É mesmo? Ele termina de falar, alguém grita: morreu. Quem morreu? O Lázaro? Não. Esse não vai acabar em morte. Mas não deu. Não, mas tem coisa errada. Eles o sepulcram, vão embalsamar o corpo, vão colocar num sepulcro, fecham a rocha. E a Bíblia conta mais adiante que Jesus ainda ficou 2 dias aonde estava. Ele ficou mais 2 dias depois que Lázaro morre. E os judeus entendiam que a morte era declarada oficialmente depois de 3 dias. Então até lá algo ainda podia acontecer, mas já havia passado. E Jesus, ele retorna, chega na cidade no 4º dia. E a história segue falando. E o que me chama a atenção, e aí é importante a gente já ir construindo isso juntos, o que me chama a atenção é a forma
com que as mulheres mandam avisar Jesus de que Lázaro estava doente. Aquele a qual tu amas, aquele a qual tu amas está doente. Jesus, aquele que tu ama, lembra que tu ama. Aquele que tu amas está doente, tu precisa vir agora, porque tu ama. E se tu ama, tu tem que vir agora. Jesus não só não vai na hora, como ele ainda avisa os discípulos que vai ficar mais 2 dias em outro lugar. Não, nós vamos para a Judéia ainda, nós vamos ainda mais longe. Os discípulos perguntam o que aconteceu, ele diz, não, Lázaro só dorme, eu vou lá para despertar ele. E a história vai andando para como diz o narrador aqui, ele vai se criando um clima terrível, dramático. E ele chega na cidadezinha e encontra as mulheres, e Marta vem correndo. Marta, aquela que trabalhava, que não queria parar de trabalhar, que repreendeu a irmã, queria que Jesus repreendesse Maria, essa mesma Marta sai correndo de casa aos prantos, encontra Jesus e diz, mestre, se tu tivesses aqui, se tu tivesse vindo, Jesus, eu tenho certeza que ele não teria morrido. Não cobra nada de Cristo, mas de peito aberto. Aquela mulher que recebeu o corte rápido, que aprendeu que Cristo era o mais importante, ela não teve receio nenhum, e de peito aberto ela abriu e demonstrou as suas frustrações para o mestre, sem nenhum constrangimento de nada. Ela declara que ele é o mestre, mas diz, eu tenho certeza, por te conhecer, pela nossa amizade, por saber que tu amava, eu tenho certeza que tu faria. O que eu não entendi é por que tu manda um aviso dizendo que ele não morreria se ele morreu. E cadê Marta? Perdão, e cadê Maria? A Maria, aquela que lavou os meus pés, que ungiu os meus pés e que secou com os seus cabelos. Cadê a Maria? Aquela que tu queria que eu repreendesse porque gostava tanto de estar aos meus pés. Bem, essa não quer sair de casa. Essa está braba. Essa está... Se eu estou frustrada, essa não saiu de casa. A Bíblia diz que todos diziam que Jesus estava na rua e Maria não saía de casa. Maria não queria sair de casa, porque ela estava tão frustrada com o mestre. Essa mesma Maria, que estava aos pés de Cristo, ouvindo as suas sábias palavras, há poucos dias depois estava frustrada com o próprio mestre. Ela não estava dizendo que ele não era mestre, tanto é que Jesus diz, chama Maria, diz para ela sair, ela está enclausurada, diz para ela sair, ela está sendo consolada, sim, mas ela sabe que eu estou aqui, eu disse que eu viria, e eu disse que a situação não acabaria em morte, ela ainda não entendeu, chama Maria, e Maria sai, e tem o mesmo discurso de Marta, só que com uma diferença. Ela teve que ser provocada, ela teve que ser tirada da situação em que ela estava, e ela vem com o mesmo discurso, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Com uma postura diferente, Jesus olha para aquela situação e me parece que ele chora, ele se lamenta, porque ele vê aquele luto todo, das pessoas não entendendo que a morte não era um fim, daquela multidão achando que a morte era o fim, mas que o entendimento de Cristo é outro, que a morte para Cristo não é o fim. E ele, como uma manifestação, como um exemplo do que viria, de que ele iria ressuscitar também no 3º dia, ele pergunta onde enterraram, aonde sepultaram Lázaro, e eles informam, mandem tirar a pedra, eles dizem, não, mas já deu 4 dias, está cheirando, não importa, tira a pedra, eles tiram a pedra, ele diz, Lázaro, não foi dessa vez, meu irmão, vem para fora. E ele vem
com aqueles panos e trapos que enrolavam o seu corpo. E Jesus diz, manda, só troquem a roupa dele e que ele siga. E aí as duas voltam a se alegrar, porque Lázaro agora ressuscitou. E aí tem festa e tem celebração, mas ficam muitos pontos de interrogação dessa história toda. A principal delas é justamente a forma com que elas mandam o recado para Cristo inicialmente. E a forma com que Cristo responde a esse mesmo recado. O recado era o seguinte: aquele que tu ama está doente. Ele não precisava dizer isso, elas não precisavam dizer isso, elas bastavam dizer, Lázaro está doente. Porque eles eram amigos, eles tinham uma intimidade. A Bíblia diz que ele amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Não precisava tentar manipular Jesus, dizendo, aquele que tu ama, sabe aquele que tu ama? Aquele que tu ama, escuta, aquele que tu ama, tu está fazendo um monte de coisa, mas aquele que tu ama, está doente. Ó, escuta, bonito o que tu está fazendo, todo mundo está sendo curado, está sendo liberto, mas presta atenção, Jesus, o que tu ama é agora que tem que vir, vem agora, Jesus, porque o que tu ama, porque se tu não vir e não curar, então tu não ama tanto assim, como tu dizia que amava. Porque tu disse que ama, então aquele que tu ama, tu tem que vir agora. E se tu não largar o que tu está fazendo e vir agora fazer o que eu estou dizendo que tem para fazer, o que eu estou comentando que tem para fazer, o que eu estou apontando, o que eu estou reclamando, o que eu estou demandando, o que eu estou requerindo, se tu não vem, é sinal que tu não ama. Se tu ama, tu vem. E se tu não vir, tu não ama. E ele responde da forma mais estranha possível. Ele diz, primeiro, não vai acabar em morte. Porque para mim a morte não é o fim. Só termina quando eu digo que termina. Ele só dorme. Embora vá parecer para todos que ele dormiu, para mim é diferente. Porque eu vou vencer a morte. Isso vai ser uma forma de que eu vou mostrar para vocês como eu venço a morte. E que nem a morte é o fim. E segundo, eu não vou agora. Mas isso não quer dizer que eu não amo. Eu não vou agora porque eu tenho outros compromissos e de pessoas que eu também amo. Porque eu não faço acepção de pessoas. Eu não tenho os meus escolhidos, a qual eu escolho abençoar mais, eu escolho abençoar menos, eu vou definir, não, eu amo todos, e eu vou terminar a minha roda aqui, e vou voltar, e lá vai se manifestar sim o poder de Deus, mas não da forma com que tu quer, da forma com que tu acha que tem que acontecer, no momento que tu acha que tem que acontecer, ele vai acontecer, mas muito diferente do que tu imagina, muito diferente do que tu está pedindo, e muito menos porque tu está tentando me manipular. Se tu amas, então vem. Tu ama Lázaro? Aquele que tu disse que ama, agora é hora de tu mostrar que tu ama. Vem aqui e faz o teu esquema aqui. Resolve o teu esquema. Bota as mãos, ora, faz alguma coisa, se vai ser lama no olho, se vai ser guspe direto, se vai ser xixi, não pode. Não. Só o seguinte, faz o teu esquema e cura, porque agora é a hora. Então se tu ama, tu vem e faz. Soa bastante similar a esse tipo de manutenção, de manipulação, o que a gente faz com Deus, infelizmente, seguidamente. E não é novidade para Jesus, porque Jesus, quando estava no deserto e foi tentado pelo diabo, o diabo vem com uma conversinha meio parecida. Se tu é, faz. Se tu é, faz. Ah, se tu é, faz. Ah, se tu é, te atira aqui de cima e manda que os anjos te peguem. Se tu é, se tu... Não sei se tu é, se tu não, mas se tu é, faz. Está com fome? Se é Deus, faz o seguinte, transforma essas pedras aí em pão. Se tu é.
Essa vontade de dominar e de controlar para que as nossas expectativas sejam alcançadas, está incluído no pacote ruim que a gente veio. Deixa eu te dizer que em pecado nós somos concebidos, nós nascemos ruins, e nós, ao aproximar de Deus, vamos nos tornando melhor do que nós mesmos. Quanto mais de Deus eu tenho, menos de mim eu tenho, e por consequência, melhor eu sou. Quanto mais perto dele, menos de mim eu tenho. Mas infelizmente, essa vontadezinha que a gente tem de manipular Deus, ele veio no pacote. Faz parte do pacote das coisas ruins que nós temos que lidar constantemente. Eu lembro, tenho muitas memórias, mas eu tenho uma memória de uma professora no jardim de infância. Na verdade não era da professora, era de uma substituta. E quando a professora saía, isso acontecia todos os dias, quando ela saía para tomar um cafezinho lá na sala dos professores, ela pedia para algumas das alunas da própria escola, ela tinha um acordo, dizendo assim: quem das mulheres, das gurias, né, mais velhas, de 14, 15, 16 anos, olha, quando eu for tomar um cafezinho, vocês não ficam na sala com as crianças aqui, cuidem do jardim de infância, cuidem das crianças. Será que se chama jardim de infância hoje ainda? Tem outro nome, maternal, 1, 10, 2, 3, 10, tem um monte. Educação infantil, muito obrigado pela atualização. E vinha sempre mulheres mais velhas, meninas mais velhas, para ficar com a gente, naquele periodinho de 15 minutos de intervalo em que a professora ia tomar um cafezinho na sala dos professores, lá num outro prédio, e tinha uma de óculinho em especial, muito interessante. E a gente não tem muitas memórias dessa época, né, por óbvio, mas essa eu tenho. Essa eu tenho porque ela chegava e ela dizia o seguinte: crianças, a tia chegou, quem gosta de mim, bota a bolacha aqui. Cara, ela ia lá para comer a merenda das crianças, cara. E é óbvio que as crianças levavam as bolachinhas recheadas lá. E assim ela fez por meses. Meses. E eu me lembro que teve uma criancinha um dia que de fato abriu a porta para uma solução. Ela disse: tia, de fato dava pena. Ela disse: tia, eu te amo, mas a mãe não mandou lanche hoje. Cara, aquilo é terrível. Então a criança tentando comprovar o seu amor, mas ela não tinha como pagar pelo amor. Ela não tinha como demonstrar o amor dela. E a menina, ela saía com uma caixa de surtidos, assim, sabe? Ela tinha de tudo ali dentro. E no meu caso, eu acho que isso ficou gravado em mim porque eu era um grande comedor de merenda na escola. A merenda para mim era um momento muito, muito importante. Fundamental, a hora de parar para comer merenda, né? De vez em quando a minha esposa reclama dos meus filhos. Não, cara, eu era um grande comedor de merenda. Eu era um profissional na merenda. Eu ia mal na escola porque eu passava a manhã inteira pensando na merenda que eu tinha trazido. Eu sou do tempo de que a minha mãe mandava uma torrada dentro de um saquinho de leite. Quem é que não levou uma torradinha dentro de um saquinho de leite, cara? O leite vinha em saco. O saco se lavava e usava para torradinha que cabia direitinho dentro do saquinho. E quando levava uma torradinha com uma coquinha, era o céu. Era o céu, era um momento para tudo. Eu me lembro que eu tinha prova num dia que eu levei uma coca. Eu fui muito mal naquela prova, porque eu só pensava, eu fazia a prova, fazendo a prova na mão e com a mão na coca, embaixo da mesa. Para ter certeza que ela estava ali, na hora do lanche. Então eu não posso assim exigir muito dos meus filhos, nesse quesito. Mas essa mulher, ela comeu muita bolacha das crianças. Então que um dia as crianças perguntaram para a professora, as crianças se movimentando muito e reclamando, ainda faltava 1 hora para o meio-dia, 1 hora para liberar, e as crianças com fome, e a professora perguntou: pessoal, vocês fizeram um lanche, você não pode estar com fome.
essa hora. Diz, não, é que a gente deu todas as bolachas para a tia. A tia pergunta quem ama, bota a bolacha aqui. E todo mundo quer amar e quer ser amado. Cara, aquilo virou um problema. Eu me lembro daquela situação, me lembro daquilo se resolvendo, né? Daquela guria nunca mais aparecendo. Mas Jesus, se tu ama Lázaro, tu vem agora. Porque ele está doente agora. Mas Jesus não vai, ele demora mais ainda. Parece que ele faz de propósito para passar os 3 dias, para de fato se declarar a morte, para não se haver dúvida nenhuma. E a solução que ele vai dar é totalmente diferente da esperada. E Marta, a mesma que estava na cozinha, e Maria, a mesma que estavam nos pés, tem reações distintas. Mas o que me chama mais a atenção é que Maria, aquela que gostava de estar aos pés ouvindo, agora estava braba dentro de casa. Porque ela não foi atendida. Porque os requisitos que ela tinha montado, porque a demanda que ela tinha na cabeça dela, porque as expectativas que ela tinha não foram alcançadas, e agora ela está braba dentro de casa, como uma criança que não ganhou o que queria. Algumas famílias de origem alemã chamam as crianças de Motz, quando eles não fazem o que quer. Não era assim? Estava lá, Marta estava Motz, Maria estava Motz. Mas o pior é aquela que sentava aos pés, ouvindo diretamente da boca do mestre. Essa mesma Maria, que foi elogiada capítulos antes, agora Jesus tem que chamar ela e dizer: Maria, vem aqui, Maria. Não quero, então vem aqui. Como é que é? Se a tua expectativa não é atendida, eu não te amo mais. Se a tua expectativa não foi atendida da forma com que tu queria, no dia que tu queria, na hora que tu queria, eu não sirvo mais. Aquele mesmo que tu queria sentar e ouvir, que tu derramou perfume, que tu ungiu os meus pés, essa é tu mesmo, Maria. Quando as nossas expectativas não são atendidas, a gente precisa culpar alguém. E a gente vai culpar para aqueles que inicialmente são os primeiros que poderiam ter resolvido na nossa cabeça e não resolveram. Em 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e nem que nós dessemos todos os nossos bens aos pobres, nem que nós dessemos tudo o que tinha, se não fosse com amor, não teria significado nenhum. Jesus coloca um amor sobre todas as coisas, e esse mesmo Cristo que tem um amor incondicional, que amou Marta, Maria, Lázaro com um amor incondicional, era o mesmo Cristo que antes estava sentado em frente a Marta e Maria. Esse mesmo Cristo hoje estava em frente a um túmulo. Esse mesmo Cristo era o mesmo amor incondicional. Esse mesmo amor incondicional não mudou, mas nós mudamos. As nossas expectativas não foram atendidas e por isso eu estou frustrado e eu estou brabo com Deus. Eu tenho uma tia muito querida, tia Valci, uma pastora gaúcha, mas que mora na Bahia, casou com um baiano e mora lá. E ela perdeu um filho, eles têm 2 filhos, mas ela perdeu um no meio. E ela mesmo disse que ela demorou muito tempo. Muito tempo para, entre aspas, vou botar entre aspas, perdoar a Deus. Uma pastora não queria ir nem na igreja dela. Por quê? Porque você culpa aquele... Jesus, mas tu não me ama? Aquele que tu ama está doente, tu não vai vir? Agora vem? Não, vou ficar mais hoje. Não, tu não está entendendo.
Tu disse que amava. Se tu não vir, é sinal que tu não ama. Nós somos experts em criar frustrações, nós somos experts em achar culpados, nós somos experts em nos afastar de pessoas que já provaram que chega a sua importância, mas nós de novo e de novo colocamos à prova. Só faz teste com aquilo. Nós só fizemos teste com aquilo que nós não conhecemos, porque depois que você conhece, você não testa mais. Você não compra um outro carro que é exatamente igual ao seu carro que você comprou, que não muda absolutamente nada e demanda test drive para ver se você vai gostar. Ele é o mesmo carro, não mudou o modelo, não mudou nem a cor. Você comprou, você não precisa fazer teste, você só testa o que você não conhece. Só que nós colocamos Deus à prova constantemente. Que o amor dele tem que ser comprovado através das expectativas do meu coração serem alcançadas ou não. Jesus, se tu me amas, é a hora de tu te manifestar. Se tu me amas, tu tem que fazer do jeito que eu estou demandando. E é agora que tem que vir, porque é agora que ele está doente. Como que se a morte fosse o fim para ele. E ele vem, ele prova que ele está acima da morte. Querido, ele já pagou o maior preço que qualquer um pode pagar. Ele pagou o preço dele, da vida dele, por nós. Ele não tem que provar mais nada. Não tem nada para ser comprovado, não tem nada para ser testado. Você pode fazer prova dele? Claro que você pode fazer. Mas demanda fazer prova dele? É assim que vai funcionar? Você vai passar uma vida inteira fazendo prova dele para saber se ele é Deus? É assim que vai funcionar. Alguém que morreu e que tem um amor incondicional para pessoas que condicionam o seu amor, porque nós condicionamos o nosso amor. Aquilo que nós ganhamos. Ele não. Nada que você venha fazer de bom ou de ruim pode fazer com que ele te ame mais ou que ele ame menos. Porque o amor dele é incondicional. Ele deu a vida dele em prol da sua. Ele rompe a barreira da morte e nos dá o privilégio de ter vida eterna. Esse mesmo Cristo que um dia nos impactou e transformou a nossa vida a ponto de a gente não querer mais ser o mesmo. Esse mesmo Cristo, ele continua igual. Nós não. E a cada fase da nossa vida e momento em que nós passamos, nós queremos começar tudo de novo, a comprovar e a testá-lo novamente. Se tu é Deus, agora fala assim, tá, mas eu já fiz isso umas 200 vezes na tua vida, a mesma coisa. Não, mas agora é as crianças jogando pinica, é as verdas e as me lembra, usou o nome das pinicas que a gente jogava. É isso aí mesmo. É isso aí. Agora é as verdes, agora é não sei o que. Não era assim? Isso, é isso aí. O nome que a gente dava para as coisas, né? A gente inventava a regra para não perder o jogo. Não, agora de verdade. Não, Jesus, agora vai. Jesus, não, tá, agora vai. Queridos, eu sei que nós temos muitas frustrações. Eu sei que nós temos muitas expectativas que não foram alcançadas. Mas Deus não deixou de ser Deus. Eu sei que nós temos muitas expectativas e muitas delas parecem que são inalcançáveis porque elas terminaram em morte. A morte não é o fim para Cristo. Nem a morte é o fim. Olha que loucura o ponto que nós chegamos. Nós estamos testando um cara que nem a morte foi capaz de conter. Mas nós estamos frustrados com ele. E essa frustração nos faz ficar longe de Cristo. E essa frustração nos faz bloquear aquilo que Deus tem. Cristo tem que olhar para Maria e dizer, vem para fora, Maria. Sai dessa tua situação, sai desse momento que tu está vivendo. Sai, Maria, chega, agora acho que deu. Maria, ontem nós estávamos juntos aqui e hoje tu está questionando. A morte não nos detém. Eu sei que muitos de nós têm frustrações, muitos de nós estão carregando dificuldades. Quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos estar orando juntos como igreja. Sobre a sua vida, sobre o momento em que você está vivendo,
sobre os questionamentos que vão passando na sua mente, das dificuldades que você tem de conseguir lidar com uma situação que para você é totalmente única e diferente. Queridos, a morte não é o fim, nem a morte é o fim. Ele já provou o suficiente que Ele te ama. Você pode colocá-lo à prova quantas vezes você quiser. Mas o amor dele é incondicional. Você pode condicionar o seu relacionamento com Ele, mas o amor dele com você, Ele é incondicional. Ele não vive sobre a manipulação, Ele não vive sobre o controle, Ele não vive sobre a nossa ótica, Ele não enxerga da maneira com que nós enxergamos. Você pode fazer as provas que você quiser, você pode condicionar as suas atitudes em servi-lo no reino, em suas ofertas, você pode fazer o que você quiser. Nada disso vai mudar o amor incondicional dele pela tua vida. Só vai limitar você naquilo que de fato Ele pode fazer na tua vida. Porque essa infantilidade, como Paulo fala, eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas aí chegou um ponto que chegou um ponto que eu aprendi que eu deixei as coisas de menino, eu comecei a agir como gente grande, eu comecei a agir como adulto. E eu quero alimento mais forte, eu quero experiências mais fortes, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Já deu das meninices, já deu de eu ficar emburradinho num canto, já deu. Mas isso vem com a gente, isso faz parte do nosso pacote ruim. Eu sei que isso vem conosco, nós temos que lutar constantemente. Mas querido, esse mesmo que fez o maior sacrifício do mundo, esse mesmo que tem um amor incondicional pela tua vida, Ele não precisa ficar provando a toda hora, especialmente do jeito que você quer, da forma com que você quer, o amor dele e a fidelidade dele. Nós não crescemos, nós não desenvolvemos se a gente não muda de lição do livro. A gente só passa de ano quando a gente também passa de lição. Quando a gente muda a lição e a lição já foi aprendida, e aí a gente troca de ano e a gente evolui um pouco mais. Nada que você pode fazer vai fazer com que Ele o ame mais ou o ame menos. Esse amor incondicional fez com que a ponto de fazer com que alguém desse a sua própria vida em favor de toda uma humanidade que Ele não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo, e Ele o faz. Esse cara que venceu a morte, Ele não tem que provar mais nada. Acho que nós estamos mais em débitos com Ele do que Ele poderia estar conosco. Enquanto nós estivermos adorando, quero dar uma oportunidade para você, com a sua boca, expor isso para Ele, essa frustração, essa expectativa que não foi alcançada, e que são muitas, eu sei, na nossa vida, expectativas que não foram alcançadas. Não foi bem assim que eu planejei que acontecesse. Não era esse o fim da história. Mas a gente pedir esse perdão por nós termos tentado manipular um Deus que tudo sabe, que tudo vê, de um Deus que nos ama, que por um tempo nós estávamos questionando, mas você disse que não acabaria em morte. Ele disse: quem disse que isso que aconteceu é morte? É na tua cabeça que é morte, na minha não. Você não entendeu nada. Você ainda
entendeu nada. Fala para Ele dessa frustração, pede perdão, receba esse toque, essa presença, esse amor incondicional. E se você está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar de Jesus, bem, é esse mesmo Cristo que nós estamos falando, que te ama tanto. Convida Ele para entrar na tua vida, para fazer morada e experimente. É um caminho incomparável.